Bom dia, Projeto Som de Graça apresentando a Rota 66, essa caminhada que estamos fazendo pela Carta de Deus, carta que o Eterno escreveu para toda a humanidade, que nós chamamos de Bíblia, e estamos percorrendo o Êxodo e acompanhando Moisés no desenvolvimento do seu relacionamento com o Eterno, e de maneira que estamos retirando lições para as nossas vidas, porquanto temos entendido que o Eterno revelou a sua vontade de relacionar-se com a humanidade. Mas não com a humanidade de maneira coletiva, como se fosse uma massa de manobra, como se fosse um rebanho sem rosto, entende? Um relacionamento pessoal. E nós estamos chegando, o trem do conhecimento está seguindo sua viagem, chegamos à estação 35. E aqui nós queremos parar um pouco para pensar o seguinte: uma oferta que Moisés deveria recusar. Êxodo 32, versículo 11 diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando. Como você fala com uma pessoa quando está com raiva? Raiva era o que Deus estava sentindo. Ele estava furioso. Ele se sentia traído, como um marido ciumento que pega sua esposa em um caso. Não, pior que isso. Aquela era uma traição total. Os hebreus estavam planejando um golpe de Estado. O objetivo era a substituição do governante legítimo. Apenas 3 meses depois de Deus milagrosamente ter salvo todos eles, agora estavam dizendo que uma bolha de metais os resgatou. Que insulto! Deus foi humilhado. No Oriente Médio, à época e hoje, tal pena não pode ser ignorada. Essa é uma grande crise na história de Israel. E as pessoas não tinham ideia de que seu futuro estava em jogo. Moisés entende a gravidade da situação. Sua resposta é instrutiva. Ele diz que, em essência, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Moisés não aceita uma palavra de Deus como a palavra de Deus. Ele se vê num diálogo, ele se vê dentro de uma perspectiva de intimidade para poder argumentar com o Eterno. Em primeiro lugar, nada podia acalmar sua raiva. Depois de tudo que ele fizera, o grande libertador de Israel profere ameaças no calor do momento. O ofendido só vai se acalmar se perceber que ainda se preocupa com o ofensor. Mas alguém deveria intervir para fornecer uma perspectiva equilibrada. Isso é o que Moisés faz. Várias traduções do versículo 11 dizem que Moisés suplicou ao Senhor, Moisés suplicou a Jeová, seu Deus, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, Moisés fez um pedido ao Senhor e Moisés tentou acalmar o Eterno. A mensagem, a paráfrase, né? Fala dessa forma: Moisés tentou acalmar o Eterno. Todas essas traduções soam suaves demais, né? Nessa situação, nada que Moisés dissesse ou fizesse faria diferença. Mas se ele conseguisse amenizar a raiva, talvez então ele trouxesse um pouco de lógica à situação. Garimpando léxicos e comentários sobre esse texto, aprendemos que a palavra hebraica aqui transmite a ideia de alguém tocar ou, mais precisamente, massagear. A imagem é de Moisés hesitar, mas em seguida estender a mão e tocar a face de Deus, acariciando-a, a fim de acalmá-lo. Você já viu as rugas que aparecem na testa de uma pessoa com raiva? Imagino que Moisés, com seu toque, né, aspas, né, você sabe disso, né, pretendesse suavizar as rugas de Deus, por assim dizer.
Observe a profunda amizade e comunhão com Deus. Moisés está tão perto de Deus que podia tocá-lo. Claro, alguns podem argumentar que Moisés não pôde literalmente ver ou tocar a face de Deus. Mais tarde, no capítulo 33, versículo 11, aprendemos que Moisés se encontrou com Deus face a face, como um amigo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Depois, mais tarde, Moisés quererá ver a glória de Deus, mas Deus insiste que ninguém pode ver seu rosto e viver. Então, o que realmente está acontecendo? Sem muitos detalhes, sabemos que Moisés e Deus estão em estreita proximidade. Nós não sabemos o que Moisés realmente vê. Ainda assim, de alguma forma, Moisés estende a mão para acalmar um Deus irado para que ele pudesse falar palavras que salvariam seu povo. Moisés certamente tinha razão para se sentir frustrado com os hebreus. No entanto, eles eram seu povo. Isso fora resolvido há mais de 40 anos, quando ele escolheu se identificar com os hebreus e rejeitou a vida da realeza no palácio do faraó. Será que Moisés jogaria fora esse investimento? Não, ele não podia. Mas como é que alguém pode ter razão diante de um Deus irado? Essa é a grande pergunta da estação 35. E aí, convido você a parar e pensar. Você concorda que Moisés estava certo em querer tentar acalmar a Deus? Por que sim ou por que não? Qual é a sua visão? Pare, pense. Se quiser escrever e compartilhar, será bem-vindo. Deus te abençoe, um grande abraço e que o trem aí do conhecimento da Carta de Deus prossiga e com a graça do próprio Deus vamos chegar à estação 36. E vamos pensar, na estação 36 a gente vai pensar por que apelar a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus, amém e amém.